Fala galera, Jardel Dias aqui. Hoje eu vim falar sobre leitura referenciada. É um dos únicos meios, galera, para você conseguir ganhar nas apostas esportivas. Então, nesse vídeo aqui eu vou te explicar passo a passo como você desenvolve esse tipo de leitura. Então, esse vídeo que é muito importante, te convido já para curtir o vídeo, beleza? Vamos aqui para a tela do meu PC. Então, galera, é o seguinte, você sempre vai ter alguma opinião sobre algum determinado jogo. Se você assiste jogos de futebol, principalmente dos seus times favoritos, você sempre vai ter uma opinião. Você vai identificar parâmetros ali que vão te dizer, pô, eu acho que esse time tá jogando melhor, então ele tem uma possibilidade a mais de ganhar o jogo. E quais são, né, esses tipos de parâmetros, né? Quais são eles? São muitos chutes no gol, posse de bola, maior ataques perigosos. Então você vai identificar ali que o time está pressionando mais. Então a maioria dos apostadores identificam isso, né? E apostam a favor daquele time para a vitória, certo? Então é aí onde mora o erro, é onde você perde dinheiro, certo? Trazendo aqui para o contexto nosso dos escanteios, você identifica, né, esses tipos de padrões e você fala assim, pô, vai sair mais um canto aqui, eu vou entrar. É onde você vai perder no longo prazo, você vai perder dinheiro. E o porquê? Eu vou te explicar isso porquê de uma maneira bem simples. As casas de apostas, galera, sempre vão ganhar. Elas sempre vão ganhar. E por que isso? É simples, ó. Eu vou utilizar aqui como exemplo uma das minhas metodologias, que a metodologia leva em consideração apenas a estatística, e ela me dá uma probabilidade de 64% de sair no mínimo um escanteio após os 88 minutos do segundo tempo, certo? A odd justa em que eu devo pegar lá na Bet é 1,57, acima disso. Então, acima disso, eu vou ser lucrativo no longo prazo, não tem como. É matemática, certo? Mas aí o que a casa de aposta faz? Ela está me pagando apenas 1,50. Ela me dá 1,50. Então, não tem valor, galera. Não tem valor. Além disso, as casas de apostas gastam milhões anualmente em tecnologia, em engenheiros para conseguir fazer essa dinâmica aqui, certo? Precificar eventos e fazer com que elas ganhem. Então elas sempre vão ganhar, galera. Sempre elas vão ganhar, certo? Mas como é que a gente pode vencer elas, né? Como é que a gente pode ter um tipo de vantagem, já que as casas de aposta gastam milhões, né? E conseguem precificar isso melhor do que, né, qualquer outra pessoa, certo? Existem duas maneiras bem simples, galera, que é através da estatística, certo? E através de leitura de jogo padronizado. Então, eu vou explicar um pouco mais sobre isso e aprofundar nesses dois pontos aqui, certo? Que a gente vai entrar justamente aí na leitura de jogo com referência, leitura de jogo referenciada, certo? E aqui eu trago um exemplo, né? Quem é um pouco mais antigo aí que aposta no mercado de escanteio, apostava ou aposta, sabem que os limites ali, principalmente do primeiro tempo e do segundo tempo, para sair apenas mais um escanteio, o escanteio limite ali abria normalmente no primeiro tempo, muitas das vezes aos minutos 36, 37, no máximo 38 minutos a gente já tinha ali uma odd 1.8, uma odd 2, né? E agora, na verdade, muitas vezes a gente não encontra esse tipo de odd, a gente só vai conseguir pegar lá para o minuto 40, 41 em muitos jogos. Então houve um ajuste aí ao longo do tempo, principalmente também no mercado de minutos 0 a 10, a gente conseguia pegar odds aí acima de 1,60, hoje você já não consegue pegar mais, muito difícil, chegou até vezes que eu peguei odd a 1,80 e ela diminuiu bastante, certo? Teve um reajuste aí, porque ela viu, né, que aquela odd não estava sendo justa no caso para elas, né? A gente estava conseguindo ser lucrativo aí. Eu apostava muito nesse mercado de 0 a 10, deixei justamente por causa disso, porque ela baixou as odds, não consegui mais encontrar valor. Então existe sim maneiras, existe sim algumas situações em que a casa de apostas ela não precifica de maneira correta, e aí é onde a gente entra e consegue ser lucrativo sim. Então beleza, vamos lá para o primeiro ponto. São os dados estatísticos. Então eu vou te falar aqui de uma maneira bem superficial como é que eu fiz isso para criar o meu método, certo? E como que qualquer um pode fazer, certo? Então, um exemplo aqui, vai pegar alguns dados estatísticos
estabelecer um número mínimo, por exemplo, um número mínimo de chutes para um determinado time que esteja pressionando. Então, 10 chutes no mínimo tem que ter em determinado tempo. Ataques perigosos, o ideal é acima de um ataque perigoso por minuto. Você consegue pegar esse tipo de estatística no próprio radar da Bet. Não é 100% confiável, mas muitas das vezes, galera, é fiel. Muitas das vezes, a gente, claro que vai ter exceções, mas a maioria das vezes a gente consegue sim ter uma confiança ali, certo? É uma maior posse de bola também, você vai definir ali parâmetros, você vai identificar ali parâmetros de jogos em que tem esse comportamento apenas estatístico e vai definir, eu vou pegar esse parâmetro aqui que eu consegui identificar que tem uma tendência maior de sair escanteio, então eu vou fazer um estudo, vou aplicar grande volume nessa situação aqui e vou precificar qual é a odd justa. No caso do exemplo anterior, eu tenho acima de 1.57 para ter uma odd justa, então você vai encontrar 1.80, acima de 1.80 é uma odd justa. Então se a Bet estiver te pagando abaixo disso, você não entra. Se ela estiver te pagando acima, você entra, porque você vai ser lucrativo no longo prazo. Para isso você tem que aplicar grande volume. Não adianta você pegar 10 jogos, identificou, 5 jogos saiu de escanteio e 5 não. Então eu tenho que entrar na odd X. Não, assim não funciona, porque a gente tem aí uma variância no meio, pode acontecer variâncias positivas e negativas, então você tem que aplicar um grande volume, certo? E o que é esse grande volume, Eu indico, galera, acima de 300 na verdade, 300 jogos seria o ideal para você conseguir validar aí uma metodologia, certo? Então a partir daí você vai saber qual é a probabilidade de sair canto, você vai entender a odd justa, e você vai conseguir fazer suas apostas. Então, esse é o primeiro método, galera. De forma bem simples, é assim que você consegue uma vantagem sobre a casa de apostas. Bem, galera, a outra referência, certo? Seria uma leitura de jogo padronizada. Então, o que seria essa leitura de jogo padronizada, galera? Então, você assiste o jogo, você consegue identificar alguns padrões ali. Por exemplo, um volume de jogo, eu identifico que tem um time ali com mais volume de jogo, ambos os times, volume de jogo ofensivo, que seria isso, O time está jogando ali muito na área, certo? Tem facilidade para entrar na área, certo? Tem o posicionamento, ataque e defesa. Será que tem um time só atacando, e logicamente um time só defendendo? Será que ambos os times estão atacando? Então você vai identificar dentro do jogo esses parâmetros e vai fazer o mesmo tipo de referência do que eu citei passado. Você vai pegar um grande volume de jogos nessa determinada situação e você vai conseguir ter uma referência, vai conseguir calcular a sua odd justas. Principalmente também, galera, jogadas capitais. O que são as jogadas capitais? Trazendo aqui para o mercado de escanteios, são bastante cruzamentos na área, bastante chute, e principalmente algum time pressionando, ambos os times pressionando. Então você vai conseguir identificar a partir daí quais são os padrões que vão te dar a vantagem. Então você vai ter uma referência. Você faz o mesmo procedimento, aplica um grande volume, estudando aquele tipo de comportamento, e aí você consegue chegar numa probabilidade de sair canto ou não. Então, por exemplo, eu tenho um método que se chama método Zeus. Então, eu tenho a probabilidade de que aconteça aquele tipo de comportamento. A partir daí, aquele tipo de comportamento vai me dar uma probabilidade de 74% de sair em escanteio a partir do minuto 86 do segundo tempo. A odd justa para esse evento é 1.33. Então, se a Bet estiver me pagando menos que isso, eu não entro. Se ela estiver me pagando acima disso, eu faço minha entrada. E aí sim, eu tenho uma vantagem no longo prazo. Eu consigo ter uma referência disso, certo? E eu consigo ser lucrativo. Agora, galera, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou ou não, se você tem alguma dúvida, e eu vou tentar responder, beleza? Então, galera, até o próximo vídeo aí. Tamo junto!